Você já percebeu que o espantalho sempre tem forma humana? Braços abertos, roupas velhas, um rosto improvisado olhando para o nada. Mas ele não foi feito apenas para assustar pássaros. Ele foi criado porque alguém precisava vigiar, mesmo quando não havia ninguém ali. Durante séculos, ele ficou parado no meio do campo, imóvel, observando. E quanto mais você encara um espantalho, mais ele parece estar encarando você de volta. Mas ele não nasceu do acaso. Ele nasceu do medo. Do medo de perder comida, do medo do inverno, do medo de que uma única colheita fracassada significasse fome ou morte. E quando uma sociedade depende de algo frágil demais, ela inventa olhos que nunca piscam. O espantalho nunca foi apenas um boneco de palha. Ele sempre foi um aviso. Para entender isso, precisamos voltar ao momento em que o ser humano deixou de ser nômade e passou a depender de um pedaço fixo de terra. Antes da agricultura, grupos humanos migravam. Se os recursos acabavam, eles se moviam. Mas quando começamos a plantar, ficamos vulneráveis. Uma plantação não anda, ela espera. E enquanto espera, pode ser destruída. Curiosidade número 1. No Egito Antigo, escravos protegiam manualmente os campos de trigo contra aves. Na Grécia Antiga, figuras de madeira representando Príapo, deus da fertilidade, eram erguidas nas plantações. O espantalho não começou como lenda. Começou como solução prática. Mas quando a mão de obra ficou escassa na Idade Média, um substituto foi criado. Um corpo falso. Uma presença permanente. Curiosidade número 2. O formato de braços abertos não é aleatório. Ele simula domínio territorial. Animais evitam áreas onde percebem presença humana constante. O espantalho não precisa se mover. Ele precisa parecer que pertence ali. E aqui começa algo interessante. Ele não protege apenas contra pássaros. Ele comunica algo para humanos também. Este território tem dono. E isso é importante, porque na Idade Média, perder a colheita não era prejuízo financeiro. Era sentença de fome. Agora imagine o cenário. Campos isolados, neblina baixa, vento constante, silêncio. E no meio disso, uma figura humana imóvel. Em um mundo sem luz elétrica, sem explicações científicas, sem distrações modernas, a mente humana preenche o resto. Curiosidade número 3. No Japão feudal, existia o Kuebiko, um deus espantalho que sabia tudo, mas não podia se mover. Ele observava os campos, conhecia cada acontecimento, mas permanecia parado. Percebe o padrão? O espantalho sempre observa. Ele nunca age. Ele é o símbolo da vigilância sem intervenção. Agora vamos comparar. O espantalho rural tem a mesma função psicológica que uma câmera de segurança. A presença é suficiente. Não é necessário o movimento. Apenas a ideia de estar sendo observado altera comportamento. Pássaros evitam, pessoas obedecem. É o mesmo princípio usado em sociedades modernas. A vigilância precisa parecer constante, mesmo que não seja. Mas existe um detalhe ainda mais curioso. Espantalhos funcionam melhor quando são mudados de posição periodicamente, porque animais aprendem padrões. Quando percebem que ele nunca se move, perdem o medo. Isso é quase uma metáfora social. O medo precisa ser renovado, precisa ser atualizado, precisa parecer ativo, senão deixa de funcionar. Agora pense no impacto psicológico. O espantalho se parece com um humano, mas não é humano. Esse desconforto tem nome: Vale da Estranheza. Quanto mais algo se aproxima da forma humana sem ser totalmente humano, mais inquietação ele causa. Ele é um corpo vazio, um rosto sem expressão, um guardião que nunca pisca. E então surgem as histórias. Camponeses jurando que ele mudou de lugar, crianças dizendo que estava olhando,
relatos de que alguém trocava suas roupas à noite. Em algumas regiões da Europa, espantalhos eram queimados após a colheita, como se precisassem ser encerrados, como se acumulassem algo. Mas aqui está a parte mais importante. O espantalho protege comida, e comida é poder. Quem controla alimento, controla sobrevivência. Durante períodos de fome na Europa medieval, o roubo de colheitas era comum. O espantalho também servia como aviso para pessoas. Esta terra está sendo observada, mesmo que ninguém estivesse ali. Ele não era apenas um boneco, era uma mensagem. E isso revela algo maior. O espantalho simboliza a transição da humanidade, de caçador para proprietário, de nômade para territorial. Ele marca território, ele vigia recurso, ele representa o medo da escassez. Talvez por isso ele evoluiu para o horror no imaginário moderno, porque no fundo ele sempre carregou tensão, um corpo parado demais, um silêncio longo demais, uma presença que nunca se move. O espantalho não é assustador porque pode ganhar vida. Ele é assustador porque representa algo que já está vivo, o medo humano de perder o que sustenta sua existência. E talvez o mais inquietante não seja imaginar ele andando pelo campo, mas imaginar que ele nunca foi feito para assustar pássaros. Ele foi feito para tranquilizar humanos. Ele diz: alguém está cuidando disso, mesmo que não esteja. E toda vez que uma sociedade depende demais de algo frágil, ela cria um guardião, mesmo que seja feito de palha. E enquanto houver recursos limitados, sempre haverá algo parado no campo, observando, esperando.